Painel Saúde baseada em valor e sua aplicação prática para a sustentabilidade. Busca da alta performance em hospitais propõe apresentar cases de sucesso e dicas práticas de implantação da metodologia do valor em saúde, para a busca da sustentabilidade e a efetiva garantia na qualidade dos serviços executados e ainda apresentar modelos para melhor remuneração para o setor hospitalar filantrópico. Informamos que ao final de cada mesa, os participantes poderão realizar perguntas e interagir com os nossos convidados. Para abordar o tema, chamamos ao palco o gestor médico da 21M, Dr. Luiz Ribas. Chamamos o gerente médico da Unimed Sorocaba, Dr. Paulo Góes. Convidamos também o consultor sênior do Hospital Sírio-Libanês, Dr. André Osmo, que terá sua participação online conosco. E para mediar os debates do painel, já convidamos também ao palco e passamos a palavra para o vice-presidente da Federa Santas e superintendente da Santa Casa de Passos, Daniel Porto Soares. Portanto, já com o microfone para sua saudação e também para iniciar os trabalhos. Bom dia, doutor Daniel Porto Soares. Agora, alô? Isso. Vai aprendendo, né? Bom dia a todos. Que bom, né? A gente retomar esse contato. E eu acho que nada substitui a relação humana, né? Não tem tecnologia que vá substituir, né? Bom dia aqui aos nossos amigos, né? Doutor Luiz Ribas, doutor Paulo Góes, doutor André, que vai estar online com a gente. E esse primeiro painel, eu considero, talvez, assim, dos mais relevantes para o dia de hoje. Por quê? Porque eu vejo que ele vai ser estruturante para que a gente possa desenvolver aí ações, né, das nossas instituições. Falar de valor em saúde é falar da cadeia de saúde, não é? Falar de resultado, de desfecho, pelo custo, nós temos que entender que há, né, ações e estruturas que antecedem a esse momento de avaliação. Então, se a gente pegar dentro do que é, né, o tripé da qualidade, que é de estrutura, processo e resultado, né, de acordo com Dona Bedian, se a gente pegar por aí, é isso que eu estou falando, né, no sentido de ser um momento estruturante. Então, é de fundamental importância quando se fala da sustentabilidade, porque sem a sustentabilidade não tem como a gente processar toda a nossa finalidade, não é isso? Então, eu vejo que com a expertise desses nossos palestrantes, com certeza nós teremos aí insights poderosos para que nós possamos levar para as nossas instituições e aí entender que a sustentabilidade ela é resultante também, né? Ela é resultante da eficiência operacional, ela é resultante do acesso qualificado, né?
não é só ter o acesso pelo acesso, mas, sobretudo, um acesso qualificado, com segurança, com qualidade. E aí sim, nós vamos, né, chegar ao momento de avaliar os nossos desfechos, o quanto que isso nos custou, se é um custo devido ou não. Então, a nossa expectativa é grande e a gente espera que, né, com certeza, a gente consiga aí atingir, e com certeza iremos atingir, tá? Então, muito obrigado. Então, agora a gente passa aí para... né, vai ser o doutor Luiz primeiro, né? O doutor André. Tá bem. Então, nós vamos chamar aí o doutor André Osmo. Olá, pessoal. Bom dia a todos, a todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês nesse momento. Infelizmente, apesar da minha vontade, dos meus esforços de estar presente com vocês, não consegui, até por conta do nosso, vamos dizer, grande vilão do momento, que é o SARS-CoV-2, né? Mas, apesar de tudo, como pessoa consciente, vacinada, com reforço, apesar de tudo, estou muito bem, né, de saúde, mas realmente a possibilidade de transmissão não me permitia viajar nesse momento. É um privilégio poder estar abrindo esse encontro do ponto de vista como palestrante, e dizer para vocês que, fazendo uma micro introdução, o nosso tema é como trabalhar a questão do valor em saúde nesse momento, que é um momento muito peculiar. O tema não era Covid, o tema meu é DRG, eu vou falar nele, talvez de uma forma um pouco mais abreviada, mas eu sou obrigado a tecer 2 ou 3 considerações importantes, né? Primeira, como o valor em saúde e o DRG, que é uma tecnologia, elas se coadunam. Valor, em de um resumo muito simplificado ou simplista, eu diria que é oferecer uma saúde de qualidade dentro de uma situação que forneça e que contemple as necessidades do nosso paciente dentro de um valor mais econômico possível, ou seja, estou falando de eficiência, não estou falando de não fazer, e dentro de uma situação de pertinência, ou seja, temos que tentar melhorar nosso sistema para que façamos e forneçamos aos nossos pacientes procedimentos e atendimentos pertinentes, ou seja, que façam sentido, né? Não que só existam ou só sejam feitos para que se ganhe dinheiro ou se gaste dinheiro no sistema, da melhor forma, ou seja, com o melhor resultado e dentro do menor custo, ou seja, com a melhor eficiência. Dito isso, eu diria que nós vivemos um momento muito peculiar, né? Fazem, diria que quase 15 anos, um pouco menos, que eu trabalho com DRG, implantei o DRG no Hospital Sírio-Libanês, e a gente trabalhou inclusive com Unimed, em algumas Unimedes, né? Vitória, enfim, algumas Unimedes importantes. Mas um fato acontece a partir de 2020, que é a pandemia pela Covid-19. Com a pandemia pela Covid-19, todo esse processo de valor em saúde, né, de alguma forma, ele entrou num momento de dormência. Por quê? Porque nesses 2 anos, né, 20, 21 e agora começo de 22,
Nós vivemos num primeiro momento, pelo menos até meados de 2021, uma situação muito crítica no que se refere à Covid. Ou seja, estávamos pessoas morrendo, as centenas de milhares, hospitais pletorados, hospitais numa situação absolutamente com ausência de UTI e com filas de espera enormes. Tudo isso levou que se esquecesse um pouco essa questão do valor em saúde, porque havia uma emergência, havia uma situação terrível, né? O que é que acontece? Nesse período, inclusive, deixou-se de atender uma quantidade muito grande de pacientes com doenças crônicas, com problemas crônicos, com problemas de necessidade de atendimentos e procedimentos eletivos, muitas vezes mais caros, né? Onde utilizam maior quantidade de materiais e medicamentos. Isto tudo, a partir do final do ano passado, começou a sofrer uma reversão, ou seja, todos esses casos que ficaram represados, de repente eles voltam ao sistema de saúde de uma forma avassaladora e, de repente, operadores de saúde, SUS, todos começam a ter o impacto do aumento de custo da sinistralidade, né? Só para fazer um pequeno reporte, no início da pandemia, a sinistralidade das operadoras caiu drasticamente e o caixa dos hospitais caiu drasticamente, ou seja, as operadoras começaram a fazer caixa, né? E os hospitais começaram a gastar mais do que eles previam ou de que normalmente gastariam, porque se usava muito pouco material e medicamento, muito procedimento e muito paciente grave no que se refere à complexidade e à severidade devido à UTI. Tudo isso foi passando e agora nós estamos no efeito rebote, ou seja, operadoras com sinistralidade acima de 81%, SUS com custos lá em cima, operadoras acima de 90% de sinistralidade, e este rebote muito grande nos remete à volta dessa discussão sobre eficiência, redução de custos, né, e necessidade de rever um modelo tanto de remuneração quanto de operação, né, substituindo um modelo que vamos chamar não é perdulário, mas é um modelo de alguma forma complexo, em que quanto mais se atende, quanto mais se faz procedimentos, melhor para o sistema, porque todo mundo ganha pelo modelo fee for service, exceto o SUS, evidentemente, e quanto mais se trabalha do ponto de vista da eficiência, isso daqui é o ponto crítico de sobrevivência. Então, vamos começar rapidamente a apresentação, vou passar muito rápido, tá? Porque eu acho que o importante da nossa discussão, sem dúvida alguma, essas questões que nós estamos colocando. Então, vamos passar. DRG, ele é um sistema, o DRG que nós implantamos é o DRG que é o original fabricado e produzido pela 3M Internacional, né, e que ele passa por um conceito importante. Apesar de a gente falar e repetir na faculdade que cada paciente é único, ou seja, cada paciente é diferente do outro, eles podem ser agrupados, sim, em características específicas que nos permitem classificá-lo por nível de serviço e quantidade de serviço e severidade. Pode passar. Seguinte, por favor. Surgiu na década de 70, o Medicare começou, né, que é o sistema público de saúde,
nos Estados Unidos a utilizá-lo como forma de pagamento e como forma de avaliação da qualidade dos hospitais na década de 80, e a partir do ano 2000, sem dúvida alguma, nós começamos a utilizar um sistema mais sofisticado ainda, que é chamado de APR-DRG, que se transformou numa ferramenta importante de mercado, porque ele é capaz de diferenciar o perfil dos pacientes e pode, de alguma forma, compor, mas não substituir modelos de pagamento. Vamos seguir, por favor. Ele também foi implantado em toda a Europa, né? Ele é um sistema praticamente internacional hoje. Vamos seguir, por favor. E ele se compõe de um algoritmo, e esse algoritmo é muito simples, por incrível que pareça. Ele se baseia unicamente nos dados que compõem o prontuário do paciente, devidamente preenchido, ou seja, temos que ter um prontuário bem preenchido e temos que saber, na hora da alta ou durante a internação, codificar adequadamente, coisa que é uma obrigação nossa mesmo, né? A utilização e definição de cada prontuário, de cada paciente, de cada patologia, através do CID-10, ou seja, da codificação proposta pela Organização Mundial de Saúde, é uma obrigação. Isso é um grande problema no Brasil, porque nem sempre esta codificação é bem feita, até porque uma grande parte dos atendimentos que é feito hoje, e principalmente na saúde suplementar, o pagamento independe da codificação, independe do diagnóstico, ele depende do procedimento e da lista de materiais e medicamentos que a gente manda para a operadora. Então, codificar bem ou não codificar bem não faz muita diferença, às vezes não faz nenhuma diferença. Ao contrário, no SUS, que tem um modelo que originariamente, bem lá atrás, se baseou no DRG, a codificação é muito importante do ponto de vista de análise e de pagamento, inclusive. Vamos passar para frente. Aqui é só o algoritmo, como funciona. Então, a gente pega, constrói, através da documentação clínica, um conjunto mínimo de dados, né, baseado em vários fatores: idade, diagnóstico principal através do CID-10, diagnósticos secundários. Quanto mais diagnósticos secundários, mais completo a gente consegue definir melhor a complexidade e a severidade desse paciente, as comorbidades, os procedimentos que a gente utiliza através da tabela TUS no Brasil, né? O status da alta desse paciente, a presença de ventilação mecânica ou de procedimento diagnóstico, tudo isso vai para um liquidificador, né? Um mixer que bate esse mixer, né? E isso produz, através do resumo de alta e através do CMD, né, um relatório que te diz, do ponto de vista dos DRGs, né, do ponto de vista dos diagnósticos, e que consegue classificar esse doente, pode passar a seguinte, de uma forma muito importante para análise. Seguinte, por favor. Né? Então, saindo desse mixer, a gente consegue tirar 25 grandes categorias diagnósticas, eu já vou mostrar um pouquinho para vocês, 314 APR-DRGs, e cada APR-DRG dividido em 4 subclasses: severidade da doença, baixa, moderada, elevada ou extrema, ou subclasse de risco de mortalidade, baixa, moderada, elevada ou extrema. Por que isto é importante? Principalmente no que se refere à severidade. Porque a severidade, como nós vamos ver, tem uma relação direta com o tempo de permanência e com o custo, na verdade, do paciente e com o prognóstico desse paciente. De forma que, se nós conseguirmos analisar
os nossos pacientes dos nossos hospitais e classificar-os pela severidade, principalmente, nós vamos ver que nós conseguiremos acompanhar como é que esse hospital, como é que essa clínica, como é que esse serviço está evoluindo em termos de maior ou menor complexidade, quem tem maior tempo de permanência e aonde nós temos que agir para reduzir o tempo de permanência. Todos vocês estão cansados de saber que o custo final de uma internação tem a ver com o uso de material e de medicamentos, de alguns procedimentos e do tempo de permanência. Pode passar o seguinte, por favor. Aqui eu vou passar muito rápido, né? Isso aqui é um painel que o DRG nos produz, classificando um paciente de severidade baixa. Depois, se vocês quiserem, a gente vai mostrar para vocês. Tem poucos diagnósticos. Vamos passando agora, né? Depois tem severidade moderada. Vocês já veem que já tem diagnósticos associados, ou seja, comorbidades. Pode passar. Opa. Pode passar o seguinte, por favor. Só um segundinho aqui, que eu tive um probleminha aqui no meu. Vocês estão vendo severidade elevada, né? Vocês vão ver na coluna da esquerda, né? No quadrante da esquerda, como se acrescentam tanto condições associadas, quanto condições que aumentam a severidade, né? E pode passar o seguinte, que é a severidade extrema, e nós vamos ver que a presença de ventilação mecânica, a presença de alguns procedimentos mais complexos impactam. Pode passar o seguinte. Então, utilizando isso em hospitais ou em redes de hospitais, nós conseguimos em rede muito mais fácil, porque a gente conseguiria centralizar o sistema de informação e criando um conjunto mínimo de dados, né, que possa dar os dados cadastrais dos pacientes, dados das fontes pagadoras, dados dos médicos assistentes, dados dos hospitais. A presença obrigatoriamente do conjunto mínimo de dados é uma imposição do próprio Ministério da Saúde, que tem algumas portarias de 4, 5 anos atrás, mas que não foram muito adiante na sua implementação, porque isso depende que esses dados sejam enviados de uma forma organizada e estruturada, tanto para a ANS quanto para o Ministério da Saúde. Uma parte desses dados são, mas não são suficientes para constituir esse conjunto mínimo de dados. E com esse conjunto a gente consegue ter uma análise completa do perfil do hospital, através das dados de saídas baseados no DRG. Pode passar o seguinte. Como eu já comentei, pontos importantes, né, nesse caso são um bom preenchimento do prontuário, uma boa codificação. Isso permite o benchmarking com base nesses dados, tanto com a base de dados americanas, e nós estamos, né, o Dr. Ribas pode até comentar, tentando montar, e já temos todos os dados necessários, a quantidade necessária para criar a base de dados brasileira, que a 3M deverá fornecer em algum momento, né? E ele tem uma grande vantagem, ele é validado internacionalmente, não usa um algoritmo que seja só nosso. E isso tudo nos leva à análise de, por exemplo, de eficiência, vendo diárias perdidas, por quantos dias a mais nós estamos gastando desnecessariamente, né? E maiores e menores distorções de permanência. Pode seguir, por favor? Aqui é um painel de controle que a gente cria através dos dados produzidos pelo DRG. Obviamente, eu não vou abrir esse painel, nem temos tempo para isso. Pode seguir. Isso daqui é só para mostrar que só o Sírio-Libanês hoje tem uma base com 200 mil registros, portanto, nós já temos, desde a nossa implantação, há mais de 10 anos, e nós temos mais ou menos 20 mil saídas por ano, 200 mil registros, e, portanto, isso nos permite
conseguir fazer análise com oportunidades de qualidade e redução de erros muito grande. Pode seguir, mas isso não precisava ser do Sírio, né? Isso pode-se ter uma base, e vamos ter uma base nacional, uma rede de hospitais pode ter uma base, as santas casas, cada uma pode ter a sua base, mas pode a própria federação pode criar a sua base, de formas que pode comparar uma Santa Casa com outra, uma que está dando prejuízo, está sendo mais eficiente que a outra, o tempo de permanência, a complexidade dos pacientes, né, e qualquer outra rede hospitalar. Esse gráfico mostra em amarelo, vocês veem o que impacta a permanência por casos de alta severidade. Tá? Então, vocês estão vendo aqui como uma severidade baixa tem uma média de 1,5 dias de permanência, uma moderada de 4 dias, uma elevada de 8,5 e uma extrema de 30 dias. Isso nos permite tanto acompanhar o próprio hospital, como é que ele está evoluindo, e vendo quais são os fatores que estão contribuindo para esse aumento da severidade e como que nós podemos impactar sobre eles. Pode passar a seguinte. É importante que a partir daí nós conseguimos criar um indicador que chama-se Índice de Case Mix, tá? Que é baseada nas contas hospitalares americanas ainda, mas logo teremos o ICM brasileiro. Ele não sofre influência de material e medicamentos. Isso é muito importante. Por quê? Porque o material e medicamento, como todos sabem, hoje é o grande impactante no custo, né, da internação. Isso consegue nos fazer, né, o índice de case mix, analisar a qualidade do atendimento, a eficiência médica, a eficiência da equipe de saúde, as melhores formas de fazer diagnóstico, né, os melhores tratamentos, né? Então, nós podemos, né, e representa o índice de case mix a média esperada de utilização de recursos, né, que, quando repito, não são recursos materiais e medicamentos, em determinado IDRG em relação à média dos demais pacientes. Tá? Pode passar, por favor. Aqui vocês veem nesta régua, né, por exemplo, nós só deixando claro que usamos a média americana, como o índice de case mix de uma amidalite, né, por exemplo, é 0,38, é um índice baixo, um índice de case mix de uma insuficiência cardíaca por exemplo, 1,9, e um índice de case mix de uma craniotomia de vida trauma é 6,9. O que mostra? Mostra que a gente pode classificar a complexidade da doença, a complexidade do paciente, principalmente em relação ao consumo do recurso que é do recurso assistencial. Pode passar para frente. Aqui nós estamos vendo a possibilidade de termos um analítico, nós temos o nosso próprio, mas a 3M também tem. Vamos passar adiante. Aqui, como eu falei, são as análises de eficiência que a gente não vai poder se delongar nela, mas é importante que a gente consegue criar um índice de eficiência. Então, eu consigo comparar, por exemplo, para um determinado DRG, o grupo de diagnósticos, né, a eficiência do Hospital Sírio-Libanês São Paulo com o Hospital Sírio-Libanês Brasília para o mesmo diagnóstico. Por que um está sendo mais eficiente que o outro? Por que Santa Casa de Zezinho da Serra, para o diagnóstico, por exemplo, de insuficiência cardíaca, está sendo mais eficiente do que a Santa Casa Y? E por que um hospital de uma rede está sendo mais eficiente para determinado grupo diagnóstico que o outro? Então, a gente pode estudar e tentar trabalhar no sentido justamente da busca de valor, reduzindo, né, aumentando a eficiência, adequando a pertinência e reduzindo o custo. Pode passar o seguinte. Aqui é só um dado ilustrativo do que aconteceu durante a pandemia, por exemplo, com o índice de case mix
do Hospital Sírio-Libanês São Paulo, vocês veem nessa curva mais alta como o índice de case mix ficou mais alto durante todo esse período da pandemia, certo? Lembrando que houve pouco gasto de MAT-MED em relação, por exemplo, ao resto do período, né, ou às outras doenças, os outros diagnósticos que vocês estão vendo, tanto do ponto de vista geral como não Covid. Né? O índice de case mix do hospital costuma ser mais ou menos regular. Então, se vocês olham o geral, por exemplo, o não Covid, que é o cinza, vocês veem que o índice de case mix do Sírio vai se mantendo ao redor de 1,4, 1,3, 1,2, enquanto que ele explode aqui nos casos de Covid. E explode não por conta de custo de material e medicamento, que isso a gente já comentou, né? Mas sim explode por conta de serviços de UTI, de quantidade de enfermagem, de quantidade de procedimentos necessários. Pode passar o seguinte. Aqui é o índice de case mix da Bela Vista, né? Que é o de São Paulo. Vocês veem como é que ele vai variando, né? E vai variando em relação da severidade da doença, né? Então, vocês veem que o índice de case mix durante o tempo, ele se mantém estável. Por exemplo, doença de baixa, né, severidade, ele fica por conta de 52, 40, 4, e com moderada 31, com maior. Isso é a porcentagem de casos, hein, gente? Não é o índice em si. O índice, vocês estão vendo que está variando de 1, né? Chega até 1,5, 6, 1,58 e desce. Mas a porcentagem de casos. Então, você consegue ver se o seu hospital tem uma quantidade maior de baixa complexidade, de média complexidade, de grande complexidade ou de complexidade extrema. Então, eu sei que na Bela Vista eu tenho 40% de pacientes de baixa complexidade, 31% de média complexidade e 25% de alta complexidade. Eu acho, né, imaginava que o meu hospital era um hospital de altíssima complexidade, né, que ele era um hospital que só internava casos de alta complexidade. E a gente vê que, do ponto de vista da severidade da doença, na hora que a gente trabalha com DRG, a gente consegue dimensionar melhor o tipo de casos que a gente, de fato, interna. Pode passar a seguinte? Aqui é o acompanhamento ao longo da internação. Esse é o modelo, pode passar a seguinte, que a gente está desenvolvendo, em que nós estamos usando o Working DRG. O DRG, originariamente, ele foi planejado para ser feito na alta. Os pacientes são classificados na alta. Nós estamos começando agora a classificar os doentes a partir do segundo ou terceiro dia de internação. Né? Depois de 24, 48 horas, a gente já faz uma classificação e acompanha isto. E isto nos favorece, né, na elaboração de alguns painéis de governança clínica. Por exemplo, né, a permanência superior à esperada. Está vendo? Vocês estão vendo em azul escuro. Não é porque eles são demais, mas é superior à esperada pelo que o DRG nos diz. O tempo de permanência em dias, tá? A gente vê entre a superior à esperada e a outra. Passagem por unidade crítica. Aqui é o tempo de permanência esperado. Pode passar o seguinte? Então, essa proposta, desde esse ano, nós estamos fazendo, que após 24 horas, a nossa enfermeira especialista, ela já classifica e vai acompanhando quinzenalmente, porque o DRG, às vezes, vai se modificando durante a internação, na medida que surjam complicações, infecção hospitalar, iatrogenias, né? Então, às vezes, o DRG da alta, só ele não reflete o que aconteceu durante a internação. Pode passar o seguinte.
E isto, na verdade, nós não estamos fazendo nenhuma invenção, nem somos pioneiros. Já há alguns anos, há uma década, por exemplo, o Nebraska Medicine, ele tem trabalhado com esse sistema do Working DRG, ou seja, ele consegue acompanhar e verificar onde, por exemplo, existem pontos críticos que aumentaram a permanência ou que aumentaram a severidade, e aí ele tem, dentro da análise do processo assistencial, como interferir ou como prevenir essas situações. Pode passar. É basicamente isso que eu queria falar nesse tempo. Foi uma corrida, né, quase, né, uma Fórmula 1. Espero que eu possa ter conseguido dar uma visão geral do que é o DRG, de qual é a sua utilização e do momento que nós estamos, que é um momento muito crítico, que eu acho que a gente tem que discutir também como trabalhar esse momento, e nosso contato para vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Agora vamos dar sequência aqui, né, na segunda apresentação, doutor Luiz Ribas. Vou passar... Ou então está invertido aqui. Então tá bom, vou passar aqui. Bom dia a todos. Pessoal, primeiramente eu vou iniciar rapidamente dizendo a vocês, primeiro agradecendo à mesa organizadora pelo convite ao qual recebi, é muita satisfação estar aqui com vocês, passando um pouco da nossa prática em relação à aplicação da metodologia do DRG e de valor em saúde na Unimed Sorocaba, né? Rapidamente eu quero dizer a vocês da minha relação com Minas Gerais. Minas Gerais tem uma relação forte comigo, eu sou do interior de São Paulo, nascido e criado lá. Mas a primeira faculdade de medicina que eu passei na vida, o primeiro trote, quando eu fiquei careca, foi em Minas Gerais. Foi na faculdade de Itajubá, né? Acabei não fazendo Itajubá e hoje mantenho uma relação com Minas Gerais, porque minha filha cursa hoje a Universidade de Medicina de Itajubá. Então eu estou sempre para cá. E, além de tudo, vocês têm uma culinária que conquista qualquer nutrólogo, né? Eu sou nutrólogo, e então é aonde a gente esbarra no errado, mas a culinária é muito boa. A minha apresentação, por favor. Paulo Góes. Essa mesmo. Miguel Sueiro é o nome do nosso hospital. Tá jóia. O nosso hospital está situado no interior de São Paulo. Sorocaba está a 100 quilômetros da capital de São Paulo. Nosso hospital se chama Dr. Miguel Sueiro. A nossa identidade organizacional, nossa missão é oferecer aos nossos clientes as melhores soluções em saúde, promovendo a qualidade de vida, atendimento humanizado, valorização do trabalho médico e dos colaboradores, assegurando o desenvolvimento sustentável da cooperativa. A visão é ser reconhecida como uma das instituições que prestam os melhores serviços de saúde do país, referência em atendimento médico, inovação, tecnologia e humanização. Os nossos valores organizacionais, excelência, humanização e inovação, sustentabilidade, ética e cooperação, formando a palavra cuidar. Muito bem. Nossas certificações, nós temos uma série delas, né? Entre elas, nós somos classificados RIMES, nós temos JCI, esse ano, inclusive, teremos a recertificação JCI, é um estresse danado, mas chegaremos lá, se Deus quiser. Falando um pouquinho, esse é o nosso hospital, ele está localizado numa área de 67 mil metros quadrados, isso não está atualizado, a gente adquiriu uma nova área há pouco tempo. Ele está lá desde 1996 e é reconhecido como um dos hospitais de excelência da América Latina. Muito bem. Nós temos 2.600 colaboradores,
a carteira de clientes de 112.668, com 1.160 cooperados, 156 pertencentes à rede credenciada. Realizamos mais ou menos 463 mil exames mês e temos 16 unidades próprias. Então, dentro do sistema Unimed, nós somos considerados como uma de grande porte. Falando um pouquinho do projeto de saúde baseado em valor no Hospital Unimed Sorocaba, eu vou fazer uma apresentação breve para vocês, mostrando o DRG e a participação dele dentro do valor em saúde, né? Tudo que o doutor André falou, nós começamos em 2019 com a formação da equipe do DRG. Isso passou primeiro por um projeto estratégico, né? Em 2018, e em 2020 nós começamos a codificação. Essa daqui é a trabalhosa, gente. A codificação é onde vocês precisam se estruturar para que possam ter uma codificação que seja fidedigna, né? E que venha abranger os melhores dados possíveis do prontuário. Precisa ter um pessoal treinado e onde a gente tem assim um extremo carinho pelas nossas codificadoras. Eu já vou mostrar a equipe para vocês. O ano de 2020 foi um ano todinho de codificação. A gente só fez isso, não trabalhamos com nenhum dos dados. E em 2021 que nós começamos a fazer as análises dos dados e o que isso poderia nos trazer, tá? E a partir de 2022, vocês vejam que é recente, nós ainda somos jovens em relação a isso, nós começamos a fazer um trabalho envolvendo o corpo clínico. Muito bem. A nossa equipe ela é constituída da codificação com 2 enfermeiros, a análise crítica, que passa por mim, que sou o gerente médico, a coordenação do DRG e analista de dados. E hoje nós instituímos o Comitê do DRG, que é uma instituição importante, sob o meu ponto de vista, porque ela consegue disseminar as informações do DRG entre o corpo clínico do hospital e, além disso, criar mais condições de trabalho, né? Acho que isso é muito importante. Então, o nosso comitê é formado pelo gerenciamento de leitos, pela qualidade, pela CCIH, pela comissão de óbito, pela coordenação da clínica médica e da pediatria, pelos representantes de especialidades da clínica cirúrgica. Muito bem. O nosso foco de trabalho em cima do DRG é com tempo de permanência, internações sensíveis à atenção primária, efeitos adversos durante a internação, os óbitos, as reinternações precoces, e tudo isso sempre culminando, além de uma melhor assistência ao nosso paciente, com uma otimização financeira. Muito bem. Quais são as ações que nós já conseguimos completar? Com a equipe do transplante hepático, nós fizemos uma associação entre o grau de severidade, que o doutor André falou para vocês, que o DRG é capaz de fazer a classificação em graus de severidade. Nós fizemos uma classificação entre os MELDs. A nossa instituição faz transplante hepático, e eles são classificados para o transplante de acordo com o índice de MELDs. E isso é uma forma da gente prever qual é o tempo de internação que um paciente tem durante o seu transplante, né? Porque o MELDs é feito previamente, então o DRG nos dá isso. O transplante de medula óssea, a nossa instituição também faz, também foi um trabalho importante feito, onde nós percebemos que nos transplantes autólogos, se eles fossem feitos com plasma a fresco, tudo isso o DRG nos deu, nós conseguiríamos diminuir o tempo de internação em 6 dias. Isso não é pouco para um transplante de bastante custo, né? Então, hoje a gente tem dado preferência, é um pouco mais complicada a logística para fazer o transplante com plasma fresco, mas a gente tem dado essa preferência. Na clínica médica, nós temos trabalhado com a infecção do trato urinário, que é um dos nossos CIDs de maior prevalência na instituição, e muitas vezes os pacientes, mesmo de baixa severidade, acabam ocupando leito por mais tempo, coisas de tempo indeterminado às vezes, né? E agora, muito recentemente, com os dados que o DRG nos traz, mostrando os pacientes que poderiam ser classificados como paliativos, nós conseguimos provar a necessidade da criação de uma equipe de paliatividade dentro do hospital. Então, foi montada uma equipe de paliatividade
com coordenação, médicos que fazem o acompanhamento, plantões à distância, uma equipe toda formada, mas com os dados extraídos das codificações. Tá? Muito bem. Outra coisa que o DRG trabalha dentro do nosso hospital desde o ano passado é uma integração com a 2IM, onde a gente faz a avaliação do corpo clínico. Então, nós tiramos dos dados codificados as taxas de alta com horário determinado, nós tiramos a taxa de desempenho do tempo de permanência, as taxas de reinternações em até 30 dias e a taxa de mortalidade. Tá? Tudo isso a gente consegue extrair dos dados codificados pelo software. Isso tudo é o que o DRG nos traz. Então, tudo isso o DRG traz a nós, esses dados partindo da codificação. Eu estava aqui pensando, até discuti com o Dr. Ribas um pouquinho. Eu estou falando de um hospital, né? Vocês são uma federação que me parece que tem 315 instituições que estão interligadas. Essa codificação eu enxergo como algo que precisaria ser, além de unitária, centralizada, para vocês conseguirem ter algo que fosse capaz de fazer uma leitura geral de todo o sistema, né? Porque para você conseguir saber quais são as prevalências, os tempos de internações e quais são as ações, inclusive de valor em saúde, que você pode aplicar institucionalmente, não só num lugar, mas como em toda a federação. Em relação à nossa, agora migrando um pouquinho para o valor em saúde, que é uma situação que vem agregar ao DRG, né, ou o DRG fornece informações a ela, nós estamos começando um trabalho dentro do pronto-socorro, já pensando em remuneração por performance, usando indicadores coletivos, indicadores de mérito e indicadores de assistência. O indicador coletivo, o número de atendimentos por hora, né, nós temos um problema de atendimentos por hora no nosso pronto-socorro, muita demanda e, às vezes, nem sempre atinge o atendimento que a gente gostaria, e isso como sendo um start de inclusão para a possibilidade de uma remuneração por performance. Em seguida, um indicador de mérito, que é a adesão aos protocolos, né? Se tiverem médicos aqui, me desculpe, eu também posso falar, médico não gosta muito de aderir a protocolo, então você tem que colocá-lo, né, para que ele possa ter uma vantagem de aderir ao protocolo. Indicador de assistências, né, que é uma taxa de retorno em 3 dias. Se o indivíduo foi bem atendido, ele não irá retornar em 3 dias, pelo mesmo CID, bem entendido, né? Isso tem que sempre ser considerado. Cada um destes indicadores servirá para que nós possamos dar alguma bonificação ao colega médico e, na verdade, os objetivos de tudo isso estão aqui colocados, né? O cliente, o que o cliente tem com essas bonificações? Redução no tempo de espera e uma resolução do seu caso. A instituição, redução no tempo de espera, porque isso é muita reclamação em pronto-socorro, aumento na capacidade de produção, se os colegas atendem pelo menos 3, 4 pacientes por hora, você aumenta a resolução, uma redução de saque, porque isso gera muito saque, e um aumento na adesão a protocolos. E o médico, qual a vantagem que o médico tem? Ele tem um aumento na segurança no atendimento, porque todos nós sabemos que se ele atende dentro dos protocolos, ele está mais seguro, e, consequentemente, ele pode ter uma melhor remuneração. Então, esse é o nosso projeto atual, além de que, a partir de agora, nós começaremos a colocar os dados obtidos do software DRG em relatórios aos coordenadores médicos e à alta gestão. Tá certo? Pessoal, é um processo bastante conquistador. Eu fui conquistado pelo DRG e estou trabalhando com ele efetivamente, mas é um processo que precisa dedicação e precisa também de uma coisinha chamada paciência, porque ele não sai do dia para a noite, né? Vocês precisam se estruturar para uma boa codificação e, depois da codificação, com aqueles dados, se estruturar, tanto do ponto de vista financeiro, o que aquilo pode te trazer, mas principalmente na entrega de valor ao paciente e ao colega. A minha participação é essa. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Paulo. Muito bem, nós vamos dar sequência agora
Deixa eu confirmar aqui para ver se não erro de novo, né? Muito bem. Agora sim, né? Nós vamos passar para o Dr. Luiz Ribas. É isso? Muito obrigado. Novamente, bom dia a todos. Doutora Kátia. Desculpe a confusão que nós fizemos aí nas apresentações, mas nos pareceu mais lógico que a gente fizesse esta discussão inicial, trazida pelo Dr. André e pelo Dr. Paulo, do instrumento DRG. Mas, antes de tudo, quero agradecer a grande atenção que sempre o time da Federação Santas nos recebe aqui. Essa parceria longeva, temos mais de 3 anos já de trabalho em conjunto. E pode passar, por favor? E há um caldo de cultura, há um cenário próprio em Minas Gerais, com o Valora Minas, com o Otimiza SUS, para que se busque uma alternativa de gestão aos prestadores do Sistema Único de Saúde, aos hospitais filantrópicos. E nós sabemos a enorme dificuldade que todos esses hospitais dessa característica passam hoje em termos do financiamento, né? Não se tem a menor condição hoje de discutir uma nova tabela, né? Nós estávamos conversando hoje durante o café, por conta da enorme defasagem. Então, devem existir iniciativas como essa, que ponham dinheiro novo, como é o caso aqui da Secretaria de Saúde do Estado, para projetos que possam trazer maior qualidade assistencial. Por favor, pode passar. A base de tudo isso é uma discussão internacional, e a brincadeira com essa nota de $1 é que em Deus a gente acredita, mas que de todo o resto precisamos de informação. Porque não se tem como fazer gestão se nós não formos aglutinando, primeiro coletando dados, depois aglutinando esses dados, transformando os dados em informação, e a partir da informação tomando decisão de gestão. E, novamente, o DRG, conforme já foi aqui explicado, ele fortalece essa capacidade de decisão. Pode passar, por favor. Então, o Diagnosis Related Group, que é essa sigla em inglês, dos diagnósticos relacionados e agrupados, né? Pode passar. Já foi bastante bem explicado aqui pelo Dr. André e pelo Dr. Paulo, e, sobretudo, da complexidade da aplicação dessa tecnologia do DRG. Então, esse projeto Valora Minas e Otimiza SUS, ele fundamentalmente traz um recurso financeiro que não é pouco, é bastante representativo, para que se possa ter uma iniciativa, e hoje nós entendemos que é uma iniciativa que talvez pudesse ser agrupada pela Federação das Santas Casas, justamente para que nós pudéssemos ter aqui em Minas Gerais um grande banco de dados de tomada de decisão. Claro que os hospitais são selecionados de acordo com sua categoria de alta complexidade, de média complexidade, de baixa complexidade, pela sua regionalização. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando for ocorrer o investimento para a aplicação do DRG, que vai trazer instrumentalização para, próximo, por favor, para essa história da saúde baseada em valor. Pode passar. Valor em saúde é um tema discutido no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, e a base dessa discussão era isso: valor é qualidade sobre custo. Quando nós, 2019 e 2020, da 2IM, estudamos bastante com o nosso pessoal da estatística e da matemática, essa fórmula, embora adequada, ela traz uma evolução muito abrupta, dependendo de como você mexe no numerador e denominador. E nós desenvolvemos um algoritmo próprio, que continua integrando e relacionando qualidade assistencial, entendendo qualidade como estrutura, processo de trabalho, resultado, experiência do paciente, com quanto custou, qual foi o custeio desse processo todo. O próximo, por favor. Então, esta fórmula, que aí está, relaciona índice de qualidade com índice de custeio,
nós multiplicamos por 0,05 para que fique uma nota de 0 a 5, então fique inteligível para todo mundo. E o índice de qualidade nessa fórmula pode ser mexido, mas não deve ser mexido no momento inicial de projeto, vale 70%. Nós entendemos que processo de trabalho, resultado, experiência do paciente e a estrutura assistencial precisam ter um valor maior, em termos numéricos, do que custeio que tem 30%. Ok? Pode passar, por favor. E é multicritério, não é? Então, nós temos uma ponderação para o índice de qualidade que tem que somar 100, temos uma ponderação para o índice de custeio que tem que somar 100, e nós consideramos formação do nosso colega médico, os indicadores de processo de trabalho, os indicadores de desfecho clínico, a experiência que tem o nosso paciente e damos mais ou menos essa distribuição de peso. Isto faz com que nós possamos comparar hospitais com hospitais. Pode passar, por favor? O projeto... desculpe, você consegue voltar, por favor? Esse tipo de estrutura de ferramenta, ele serve para uma avaliação para a governança clínica. Cada hospital pode analisar, independentemente da sua categoria, se é de alta, baixa, média complexidade, o seu corpo clínico. O seu corpo clínico no limite de cada especialidade, de cada médico dessa especialidade e de cada paciente atendido por aquela especialidade. Então, nós temos uma rastreabilidade ao nível do paciente, de forma que quando o Dr. Luiz Ribas recebe uma determinada nota, de 0 a 5, recebe 3,5, eu consigo saber o que compôs no processo de trabalho do Dr. Luiz Ribas, nos desfechos que ele conseguiu com os seus pacientes e a experiência do paciente para chegar àquela pontuação de 3,5. Então, esta é a parte que faz a governança clínica médico a médico. O próximo, por favor, é o que nós trouxemos e temos aqui operando com a Federaçantas já há mais ou menos 3 anos. Iniciamos com performance assistencial, não era score de valor em saúde ainda, agora é score de valor em saúde. E, sobretudo, o que nós temos, por uma questão até de acordo ético com a Federaçantas, é que seja um mecanismo transparente, né? Ou seja, nós temos que ter, isso, mantenha um pouquinho aí, nós temos que ter informação que seja visível, acessível, questionável, discutível, né? E isso o sistema permite. E a Secretaria de Saúde do Estado poderá perfeitamente ter toda a análise dos dados que compuseram essa informação. Em termos de formação, como foi aqui lembrado, quando se vai aplicar, implantar o DRG, não basta ter dinheiro financiador para adquirir a ferramenta. Precisa ter um intenso projeto de formação de pessoal. Pneumonia é igual, né? Não, uma pneumonia numa pessoa de 20 anos de idade, sem comorbidade, sem obesidade, sem outro fator, é bastante menos grave do que uma pneumonia num senhor de 80 anos de idade com insuficiência cardíaca e diabetes. Aquele senhor provavelmente tomará mais dias internado, outro tipo de tratamento, muito provavelmente mais dispendioso em termos de custo financeiro. Então, se nós não considerarmos isso no processo assistencial e, por consequência, não considerarmos isso no processo de gestão daquela instituição hospitalar, nós vamos ter problema grande de gestão. Então, hoje, a chance desse projeto com vocês aqui em Minas Gerais é que se valorize este tipo de circunstância. Quem atende paciente mais grave vai ter um investimento de acordo com aquele paciente mais grave que atende. Logicamente que não pode todo mundo atender paciente grave, porque tem que ter uma racionalização nessa hierarquia de atendimento. Em termos de sistemas, nós da 2M temos um sistema que trabalha com essa questão de valor em saúde e nós temos aí a 3M que trabalha com uma enorme experiência iniciada internacionalmente, já há mais de 20 anos, com a circunstância do DRG. Então a gente entende que pode trazer aí uma vantagem, pode passar? Uma vantagem bastante interessante para um projeto que seja agrupado e liderado aqui pela Federaçantas. Nós fizemos um trabalho anterior, separamos os hospitais, próximo por favor. E para analisar o score de valor em saúde, os senhores estão lembrados que eu comentei da fórmula, né? Então, em termos de estrutura, nós consideramos acreditação, notificação de eventos, uso de prontuário eletrônico, gestão de custos, relação de enfermagem por leito.
Pode mudar? Pode, claro que pode. Nós podemos acrescentar ou retirar outros indicadores deste item de estrutura. Quando nós falamos de eficiência, vocês percebem que está marcado ali em vermelho pela seta, nós estamos usando o DRG, mesmo quando nós avaliamos, que é o caso do projeto com a Federa Santas, hospital contra hospital. Então, nós temos condição com esse projeto que já está em encaminhamento há cerca de 3 anos aqui com a Federa Santas, de entregar à mão do secretário de Saúde a condição que se encontram os hospitais e, sobretudo, pode passar, por favor? O próximo. Em que posição desse gráfico do score de valor em saúde, cada um dos hospitais, aqui nós tivemos um trabalho com quase 20 hospitais. Nossa pretensão, é importante sempre a gente ter pretensão, e aqui com a doutora Kátia prestigiando sempre esse trabalho, é que a gente amplifique muito, né, o número de hospitais participantes. Mas cada um desses pontos é um hospital. Óbvio que quanto mais à direita e mais acima, mais próximo do 5, da nota máxima do score de valor em saúde. E quanto mais à esquerda e abaixo, pior. Mas isso não quer dizer simplesmente para nós levantarmos qual é o pior e qual é o melhor, mas é para nós identificarmos aonde estão as falhas estruturais que podem ser corrigidas. Então, eu tenho que aumentar meu investimento em MAT-MED, eu tenho que aumentar o meu investimento como secretário de Saúde do Estado em educação continuada, eu tenho que aumentar o meu investimento na atenção primária, porque tem muito internamento por questão de causas sensíveis à atenção primária. Então, eu passo a ter informação para a gestão. Isso é fundamental para qualquer processo. Então, não é apenas um investimento do recurso. Os senhores vão ter aí acesso a um volume de recurso bastante expressivo, mas sempre tem que entender que este processo é continuado. A gente não compra um equipamento, como a gente compra um laptop e usa por... Não. Ao adquirir o DRG e a estratégia de avaliação de valor em saúde como uma meta de gestão, os senhores estarão dia após dia tentando buscar o melhor para a sua instituição e para o seu paciente, obviamente. Pode passar. Basicamente, o que nós queríamos colocar rapidamente é isso, e estamos à disposição e, de novo, valorizando o momento que vocês vivem no Estado e a oportunidade que vocês vivem aqui no Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, pelas colocações aí. Eu gostaria de integrar aqui o nosso painel, doutor Welfner. Né? Como nosso painel, nós estamos falando, né, de toda uma estratégia e que tenha lá no seu fim a sustentabilidade, então, aqui a gente vai inserir aqui o nosso amigo Dr. Welfner, né, de longas jornadas, para que ele possa também contribuir aí com esse debate. Obrigado, Kátia. Perdão pelo atraso, o trânsito hoje não estava muito fácil. Primeiro, é um prazer, né, estar aqui contribuindo com essa discussão, pessoas tão ilustres. E muito do que eu venho trabalhando nos últimos anos, eu achei muito interessante, né, o que foi apresentado. A gente vem trabalhando muito com a melhoria de eficiência de hospitais, né, com um projeto que primeiro era pelo PROAD, e foi chamado na época de Lean nas emergências, né, que é um projeto que vem até hoje, já atingiu 140 hospitais, no sentido de... A ideia original era até do Francisco, né, que foi o presidente da Federação, que era de reduzir a superlotação em hospitais, né, do SUS, e que os prontos-socorros estivessem superlotados. A partir dali, a gente foi desenvolvendo uma metodologia também de intervenção, e teve muito sucesso. Hoje o projeto está se ampliando, né, eu já não estou... Provavelmente estarei com o Hospital Moinhos de Vento, trabalhando com eles um pouco, a parte que cabe eles no projeto, mas isso gerou uma coisa muito interessante, que foi uma discussão exatamente com o Tribunal de Contas da União, que eles começaram a exatamente querer avaliar a eficiência nos hospitais. Desde o ano passado que a gente vem trabalhando um curso com eles,
E, a partir deste curso, esse ano a gente já está com participação de 325 auditores do DENASUS, dos Tribunais de Contas do Estado, exatamente no sentido de desenvolver metodologias para avaliar, num primeiro momento, a eficiência nos hospitais, depois no próprio sistema, que é a meta deles, né? Isso tem um site, né, chama eficiencianasaude.org, quem quiser ver, tem muito material lá que tem sido desenvolvido. E a ideia é exatamente isso que eu acho que foi colocado anteriormente. Com o recurso que nós temos, e a partir do momento que se coloca mais recurso, buscar fazer com que esse recurso seja utilizado da melhor forma possível, né? Nós sabemos que não é fácil colocar recurso nos próximos anos. O país passa por uma crise aí que já vem durando algum tempo. Dinheiro novo na saúde não está, digamos assim, na pauta política, né, que a gente tem percebido. Mas o que a gente percebeu exatamente no projeto do Lean é que muito do que a gente poderia melhorando processos, né, melhorando uma série de fatores dentro do próprio hospital. Então, os hospitais, a gente fala que tem uma oportunidade de utilizar melhor o recurso que eles têm, né? Isso, para a gente, hoje, é quase que uma certeza. Obviamente que ninguém aqui está falando que não precisa de novo recurso, precisa, né? Mas a gente também, até para convencer os nossos amigos economistas, a gente precisa fazer com que eles percebam que há um movimento no sentido de melhoria e de mais racionalidade no uso de recursos. O trabalho que a gente fez no Lean é um trabalho muito focado em redução de desperdícios, eu achei muito interessante na fórmula. O Lean basicamente trabalha com isso, mas a gente não trabalha só com o Lean, no sentido de melhoria de fluxo intra-hospitalar, né? Hoje a gente já está trabalhando também na parte de gestão de leito, na parte de bloco cirúrgico, ou seja, isso vem ganhando escala exatamente porque existe essa oportunidade dentro dos hospitais, né? Quase todos, e não são só os hospitais públicos, não, a gente percebe isso nos hospitais privados também, uma grande oportunidade de melhoria. Então, é um pouco do que eu tenho trabalhado, né? E a gente eu acho que é muito interessante essa parceria, né? A gente tem levado casos para discussão com o TCU, cada mês é um caso, de repente podemos levar já essa ideia. O mês passado, a gente trabalhou um caso que foi apresentado, que eu achei muito interessante também, do Estado do Espírito Santo. Tá? Eles estão fazendo um novo modelo de contratualização também. Vem trabalhando a parte de construção de escritórios de gestão de alta, de núcleos de regulação interna, ou seja, eles evoluíram bastante os hospitais públicos também, com um recurso novo, mas com um contrato novo com a Federação das Santas Casas lá. Eles têm proposto. E esse mês, por exemplo, eles vão fazer uma apresentação desse novo modelo de contrato. Então, já fica o convite para vocês também apresentarem para o Tribunal de Contas essa experiência. Primeiro, quero agradecer, né, a todos os nossos palestrantes, ao nosso moderador. E assim, eu acho que essa sua fala, ao final, doutor Elfani, vem arrematar o que nós já sabíamos, né, até porque, quem não conhece os bastidores, gente, a turma da 2IM tem se esforçado muito com a nossa equipe da Federação Santa, sabe? É um trabalho difícil, é um trabalho detalhista, né? E buscar as informações é sempre um grande desafio, né? Então, a gente agradece a todos os hospitais que estão participando com a gente, mas a gente tem que cada vez se envolver mais, porque se a gente, talvez, tivesse conseguido avançar mais rápido, agora nós estaríamos com uma série de informações já prontas para entregar para o Estado de Minas Gerais, para o próprio Ministério da Saúde. Olhar agora para o Bruno Carrijo aqui, agradecer doutor Bruno Carrijo, que é o diretor hoje, né, do Departamento de Atenção Hospitalar do Ministério da Saúde, está aqui conosco hoje também. A gente já avançou muito, sabe, doutor Bruno? Mas eu tenho certeza que a gente pode avançar muito mais, né? E a nossa grande pretensão, sabe, doutor Elfani, é que o setor se conheça,
né? A gente tem uma grande mania, e aqui eu estou com alguém de uma operadora, né, alguém muito importante para nós, uma operadora de plano de saúde, mas eu costumo dizer que, às vezes, os compradores dos nossos serviços conhecem mais a gente do que a gente mesmo, né? Ah, não, mas eu conheço o meu hospital. Ok, mas não adianta você conhecer só o seu hospital. Se a gente quer ser um setor realmente que saiba utilizar a sua força estratégica, a gente tem que ter informação em mãos. A gente tem que conhecer o nosso benchmarking. Eu estava falando outro dia com o Júnior, que ele fez uma análise lá do nosso referencial. Eu sou a campeã de utilização do referencial. Gente, eu uso o referencial da Federaçantas todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Uso pelo celular, pelo tablet, em qualquer lugar que eu estou, uso o referencial. E, assim, hoje eu dizia, né, porque há uma ideia do Dr. César, acho que é até importante depois conversar isso com o Bruno. Hoje falta uma informação no banco de dados do Ministério da Saúde, que é a questão da ventilação mecânica. Mas o Dr. César consegue, né, através da 2IM, rodar o DRG para a gente com os dados públicos oficiais, pelo menos para a gente ter um primeiro ensaio, né? A gente até brincou aqui em Minas Gerais que seria a onda zero, né? Para que a gente conseguisse, pelo menos, ter um primeiro retrato de como nós estamos. Isso seria sensacional, simplesmente sensacional, né? E eu li esse relatório de acompanhamento do TCU, doutor Elfani, que é quem quiser anotar, é 039-551-2020-2. Gente, é de assustar o que o TCU está escrevendo no seu relatório de acompanhamento. Tomemos cuidado para a gente não ser pego de surpresa com a gente fazendo um trabalho há mais de 3 anos. Quem escreveu isso aqui pelo TCU conhece muito de hospital. E não só de hospital no Brasil, mas no âmbito internacional. Então, assim, a maneira hoje, inclusive como o TCU está se posicionando, está incentivando, né, de um certo modo, é fundamental que a gente esteja alinhado para entender que, claro, a gente vai fornecer todas as informações, o Ministério da Saúde vai ter, as operadoras acabam tendo, né, porque na relação conosco elas querem conhecer os nossos hospitais, mas nós precisamos ter isso de forma estratégica através da nossa federação, né? Se a gente quer realmente sair do discurso, o nosso discurso é o quê? Queremos ser respeitados, queremos uma mudança de paradigma, mas se a gente continuar como nós estamos, olhando apenas para dentro dos nossos hospitais, nós não temos. Isso aí a gente pode escrever, anotar, ir para casa e dormir tranquilo. A gente não tem força para fazer as mudanças estruturantes que nós precisamos. Nós precisamos estar com essas informações estratégicas extremamente alinhadas. E agora não tem para onde correr. Porque antes a gente estava fazendo por uma iniciativa nossa, né, da federação, andando à frente das exigências das autoridades públicas. Agora não, agora já está aqui o TCU deixando muito claro, é o Estado de Minas Gerais, então não tem para onde correr, não. Agora tem que participar. Só que eu gostaria muito que a gente fizesse, repetindo, de maneira extremamente estratégica. E Welfani, se eu puder mandar um recado para que isso seja idealizado, né, porque eu vi que o Tribunal de Contas, nessa primeira fase, ele está focado nas instituições públicas, principalmente quando a gente analisa os orçamentos públicos e a gente vê, né, uma impossibilidade, né, de crescimento, pelo contrário, de 2020, claro, né, expurgando a questão da Covid, mas a gente percebe um decréscimo na parte da média e alta complexidade. Pequeno, mas percebe, quando a gente tinha que estar assistindo, era um acréscimo. Eu acho que recurso novo nós realmente não teremos, mas usar o recurso público hoje disponível com maior equidade entre as instituições é fundamental, né? Ontem, eu e o superintendente ali, o Júnior, olhávamos para um instrumento contratual de um hospital filantrópico que, desde 2010, tem atualização monetária e que tem um orçamento completamente distante da lógica de tabela SUS e incentivos. E é um filantrópico como nós. Não estou malhando, porque não, nós precisamos de gerar essas comparações até para a gente enxergar o que cada um entrega e com qual recurso financeiro cada um tem acesso, né? Qual que é o tratamento que cada um recebe das autoridades públicas. Então, ficaria muito feliz se a gente pudesse ter essa parceria do conhecimento, da informação, e eu tenho certeza que esse projeto nosso vai se transformar num grande gigante
para auxiliar aí todo o Brasil na construção de um novo paradigma para os hospitais brasileiros, né? Não é apenas para os filantrópicos, é para a gente realmente gerar mais equidade no tratamento das nossas instituições. Daniel, deixa você encerrar, porque eu já falei demais. O Júnior já está ali só mostrando. Se deixar, né, doutora? Coisa para falar até, né, pessoal? Mas aí eu já recebi aqui a orientação, né, da condução que a gente deva fazer aqui. A gente gostaria de... Acho que tem muita coisa na nossa cabeça aí que a gente gostaria de perguntar, de esclarecer, não é isso? Mas a gente vai ter oportunidade aí no coffee break e tudo, a gente pode dar sequência, né? Porque isso aqui não encerra essa discussão. Eu acho que é uma abertura dessa discussão, como eu falei no início, falar de valor em saúde é falar de toda essa cadeia, né, que produz o resultado. Então, acho que isso foi evidenciado na apresentação de todos os nossos expositores, e eu acho que fica confirmado, né? Sustentabilidade, ela também tem esse sentido da eficiência, da entrega, e não é aquela coisa assim, é o dinheiro pelo dinheiro, né? Então, como eu comentava antes da nossa conversa aqui, né, do nosso painel, quando a gente começa a aprofundar nos custos de determinados procedimentos, é algo assim absurdo, né? Então, eu dei o exemplo de maternidade. Então, quem tem maternidade aí é um parto, né? É um verdadeiro parto fazer uma sustentação e dar uma condição para essa maternidade funcionar, não é? Então, quando a gente... Eu fiz um parâmetro só de... Na nossa maternidade, a gente tem um anestesista exclusivo 24 horas, né? Para quê? Para que a gente consiga fazer o parto, né? Não cesárea. Porque hoje a cesárea ela substituiu aí toda essa ineficiência estrutural. E aí, a gente faz, em média, 8 partos por dia. Então, quando eu divido o valor fixo do plantão e comparo com o que a gente recebe do parto, o anestesista fica com 70% do que a gente recebe. E sobra 30% para pagar o restante. Então, como é que vai? Aí nós estamos falando de maternidade, agora a gente pega a alta complexidade, Gente, não tem como. Agora, e aí sempre é colocado assim, é necessário, então o TCU, né, brilhantemente, então vamos entender o que acontece com a aplicação do recurso. Eu tenho certeza que eles vão concluir que a falta do recurso tem sido muito bem aplicada, né? Porque a gente tem que buscar outras fontes para poder fechar a conta no final do nosso exercício contábil. Então, para encerrar, lamentavelmente, teria muita coisa para a gente explorar, né? Principalmente, né, como eu disse no início, a gente não pode, né, o doutor Luiz falou isso muito bem, para a gente não perder de vista que nós temos que trabalhar toda a estrutura para que a gente possa, de fato, obter, inclusive, indicadores confiáveis, porque, em última instância, vão ser baseadas nesses indicadores a nossa tomada de decisão. Então, né, eu ia até... eu sei que na cabeça de todos aqui está pensando no corpo clínico, né? Ou estou errado? Então, a preocupação nossa, a gente não pode pensar que isso é meramente administrativo. Eu acho que nós temos que trazer todo esse processo para o nível assistencial. E o protagonista da coordenação assistencial é o médico. Então, não adianta a gente fazer todo o nosso dever de casa, se não tiver um prontuário preenchido, matou tudo. Tá certo? Então, é isso que eu gostaria de
de finalizar, agradecer, né, a todos os nossos expositores, que eu acho que se complementaram, né, nessa mensagem, e com certeza vamos sair daqui com a visão do que nos espera a partir de agora. Tá joia? Muito obrigado aí, tudo de bom. Dando sequência, a Federaçantas vem desenvolvendo soluções e oferecendo serviços exclusivos aos hospitais filiados. Também vem atuando em parceria com empresas que são referência no mercado da saúde, com o objetivo de viabilizar melhoria da performance e qualidade das instituições. Vamos conhecer agora alguns desses projetos no telão. Apresentamos a Doc for Doc. Conectamos médicos plantonistas com especialistas, dando suporte 24 horas por dia. Profissionais especializados para auxiliar nos mais diversos casos, instituindo o tratamento precoce e melhorando a dinâmica do sistema de saúde. Doc for Doc. Sua urgência, nossa especialidade. Mais uma vez, nossos agradecimentos e gostaríamos agora de convidar ao palco o senhor Vicente de Cunto, CEO da TechTools, empresa parceira da Federaçantas, para apresentar mais uma solução para a transformação digital nos hospitais. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer, a TechTools agradece, a Federaçantas, em nome da Kátia. Bom, a gente vai passar o vídeo agora ou depois? Obrigado. Bom, como vocês viram, a gente é um parceiro da Federaçantas também há bastante tempo. A gente tem alguns projetos muito importantes para trabalhar com os filantrópicos. Hoje a gente até saiu no valor, né? Eu trouxe o Serginho aqui comigo, o Serginho é diretor executivo da TechTools. Se ele não falar, ele passa mal aqui, né? Quem não conhece ele. Mas, por exemplo, a gente tem um projeto muito importante com a Roche, com a Federaçantas, para a jornada de câncer de mama, que a gente chama Saúde da Mulher. Que é para reengajar essas mulheres no diagnóstico de câncer e também no tratamento pós-Covid, né? Pós essa onda de Covid que teve uma perda muito grande no engajamento das mulheres.
Serginho, fala um pouquinho aí para a gente. Bom, primeiro, prazer sempre estar aqui. Queria agradecer a Kátia, a Lourdes, a Júnior, a Adriane. Obrigado, Adriane, também, por estar sempre conosco. Vejo vários rostos familiares, não só de gestores de hospitais, mas também de empresas parceiras, que invariavelmente estão conosco nessa luta junto aos filantrópicos. Me colocar à disposição para que passem no nosso stand, conheçam um pouco mais da nossa solução. É uma solução feita para vocês, para ajudá-los nos problemas do dia a dia das instituições. Inclusive, nós temos uma versão gratuita da solução, para também ajudá-los. Enfim, ficamos muito felizes, como o Vicente falou, Kátia, de reportagem vinculada essa semana no Valor Econômico, falando um pouquinho do nosso trabalho, especificamente na região sul de Minas, né? Então, Poços de Caldas, Pouso Alegre, convidar também todos os participantes aqui que são da região sul e de todo o estado de Minas a conhecer um pouquinho mais do trabalho que o Vicente comentou de saúde da mulher, totalmente custeado pela indústria da saúde, não é verdade? Então, enfim, é muito gostoso estar aqui, Kátia, mais uma vez, e oferecer o café, que a Tectus Vamos fazer o Serginho parar de falar, senão eu vou a gente não falar sai pro aqui até café. amanhã. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Uma salva de palmas. Muito obrigado aos representantes da Tectus.